Viva! Eu sou o João Almeida e dou-vos as boas-vindas a este módulo de gestão de negócios. Ao longo destes vídeos, vamos abordar os conceitos gerais de gestão financeira, incluindo o processo da orçamentação, a análise das demonstrações financeiras e a gestão de custos e receitas. Começando pelo mais básico, o que é isto, então, da gestão de negócios ou até empresarial? Ora, nada mais é do que a prática de gerir um conjunto de recursos disponíveis para alcançar os objetivos traçados de uma forma eficaz e eficiente. Estes recursos são, por natureza, escassos e podem tomar formas diversas que não só a monetária. Tomemos, por exemplo, equipamentos, matérias-primas, instalações ou até recursos humanos. Dentro desta gestão, temos então a gestão financeira, que envolve as práticas de gestão dos recursos financeiros. Estas práticas vão desde o desenvolvimento e gestão de um orçamento até a gestão dos custos e receitas que compõem esse orçamento. Entrando em alguns dos termos e conceitos utilizados, comecemos pelo do orçamento. O orçamento é um plano financeiro que estima os recursos disponíveis, as receitas e os gastos de uma organização ou de um projeto para um determinado período de tempo. Ao processo de elaboração de um orçamento, chamamos orçamentação. Chamamos de custos todos os gastos necessários para a realização de uma determinada atividade, produção de um bem ou até fornecimento de um serviço. Nestes estão incluídos os custos com materiais, a mão de obra, a energia, deslocações, refeições, entre outros. Por fim, temos as receitas, que são todos os valores ou benefícios que uma organização recebe pela venda dos seus produtos ou pelo fornecimento dos seus serviços. Estes incluem, por exemplo, as receitas provenientes de vendas, dos alugueres, das comissões, juros, entre outros. E porquê é que este tópico é importante? Especialmente para este projeto em concreto. Uma gestão financeira eficaz é fundamental no dia-a-dia de qualquer agente económico, de forma a que este consiga alcançar os seus objetivos de forma controlada e recorrente. Perante o risco da adversidade e imprevisibilidade, esta gestão torna-se ainda mais importante, visto serem situações que põem em causa esse mesmo sucesso e sobre as quais esse agente não tem qualquer influência. A prevenção e o combate aos fogos rurais é uma atividade complexa e imprevisível que requer um planeamento financeiro cuidadoso e gestão de riscos, garantindo que as melhores decisões são tomadas a cada momento do tempo. Os agentes dedicam a esse papel ou que têm responsabilidades nessa área precisam de uma gestão eficaz das suas finanças e recursos, permitindo assim uma operação eficiente que responde prontamente a emergências e presta serviços de alta qualidade à comunidade. Olharemos agora para o processo de orçamentação, desde os passos a seguir na elaboração de um orçamento, às boas práticas a empregar, passando pelos tipos de orçamentos e pelas técnicas específicas. Para a elaboração de um orçamento eficaz, devemos definir os objetivos e as metas que pretendemos atingir com o orçamento, proceder à recolha de toda a informação relevante existente sobre os custos e receitas associados, de forma a termos uma visão mais ampla da realidade a enfrentar, através dessa informação recolhida, determinar quais são os custos esperados ao longo da atividade em causa, estimar ou antecipar quais as receitas esperadas, elaborar o orçamento propriamente dito de forma clara e bem estruturada, com todos os custos e receitas identificados e estimados, e rever e ajustar o orçamento de forma regular e sempre que necessário, como por exemplo quando são incorridos novos custos ou riscos, ou estes mesmos são identificados, garantindo que o orçamento está sempre atualizado e continua adequado às necessidades. Dentro da orçamentação, podemos destacar as seguintes práticas para uma implementação bem-sucedida. Acautelar imprevistos. Estimar custos e receitas não é suficiente quando lidamos com uma realidade volátil e imprevisível. Por essa razão, a antecipação de adversidades e possíveis desvios do plano inicial é fundamental na gestão orçamental. Uma ferramenta bastante útil no processo da orçamentação é a análise de cenários ou análise de cenários possíveis. Podemos ficar-nos por uma abordagem simples, em que apenas consideramos um cenário pessimista e outro otimista,
ou podemos criar diversos cenários com base nos diferentes níveis de risco. No fundo, a abordagem passa por cautelar o impacto de situações que podem afetar os nossos custos e receitas, antecipando assim o possível impacto no orçamento como um todo. Uma comunicação constante entre os envolvidos, incluindo tanto os responsáveis pela tomada de decisão, mas também as equipas de trabalho de campo, permite que todos estejam ao mesmo nível em termos de entendimento das metas e objetivos do orçamento, mitigando assim o risco de assimetrias de informação. Outra boa prática é a da monitorização das atividades e custos. Através de um acompanhamento contínuo, podemos perceber ao longo da nossa atividade se os custos que incorremos estão a comportar-se como planeado ou se estão a desviar-se desse plano, permitindo assim uma pronta resposta a possíveis problemas. O mesmo é aplicado às receitas. Por fim, e como já referido anteriormente, é fundamental que o orçamento seja atualizado de forma regular. O orçamento não pode ser estático e deve sempre estar alinhado com a realidade, de forma a que não se torne obsoleto. À medida que os potenciais desvios vão sendo identificados, o orçamento deve ser atualizado, mesmo que isso implique a atualização das próprias metas e objetivos, visto terem deixado de ser execuíveis. Em relação aos tipos de orçamento, olhamos agora para 3, cada um com um objetivo diferente. O orçamento operacional descreve as atividades operacionais de uma empresa durante um determinado período de tempo, que normalmente vai até 1 ano. O objetivo deste tipo de orçamentos é o de determinar a receita necessária para cobrir os custos operacionais, gerando assim um lucro. Custos e receitas operacionais são aqueles que advêm diretamente da atividade a ser desenvolvida. O orçamento de caixa, por sua vez, projeta as entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período, mais uma vez, normalmente 1 ano. Este tem como objetivo determinar se a empresa terá liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras, como o pagamento de despesas, dívidas, sem ter de recorrer a empréstimos. Por fim, o orçamento de capital projeta os investimentos de longo prazo durante um determinado período que normalmente é sempre superior a 1 ano. O objetivo principal deste orçamento é determinar a alocação de recursos para projetos de investimento que possam gerar retorno financeiro. E para terminar o tópico de orçamentos, olhamos agora para algumas técnicas existentes. É importante ter em conta que cada uma destas técnicas tem as suas vantagens e desvantagens. A escolha da técnica mais adequada dependerá sempre das necessidades e características específicas à atividade a ser desenvolvida. Comecemos pela análise das tendências históricas. Através de dados financeiros e operacionais históricos, projetamos tendências futuras, permitindo-nos assim prever os gastos e receitas com base no que já aconteceu no passado. No entanto, é importante termos em conta que estamos sempre dependentes da manutenção das mesmas condições económicas e que a alteração das mesmas poderá levar a que as nossas previsões deixem de ser de confiança. Por outro lado, o orçamento base zero envolve a elaboração do orçamento a partir do zero, ou de raiz, sem considerar valores do passado. Visto começarmos do zero, isto permite evitar a identificação de gastos desnecessários, uma vez que cada um tem de ser justificado ao invés de ser um gasto que já vem do passado. Dessa forma, conseguimos priorizar os investimentos mais importantes. Esta técnica não implica tratar os custos ou o projeto ou a atividade como novos, mas sim dar-se o mesmo tratamento que se daria a um projeto que estivesse a começar de raiz. De seguida, temos o orçamento por atividades. Este envolve a alocação de recursos para atividades específicas, em vez de por departamentos ou áreas funcionais. No fundo, alocamos os custos aos processos e às atividades que os geram. Ao invés de partirmos de um orçamento global, a ideia é que cada atividade ou processo tenha o seu próprio orçamento, permitindo uma melhor identificação dos custos e benefícios de cada atividade. Através dessa identificação, podemos ter uma melhor noção dos processos que geram mais desperdício ou custos mais excessivos e assim proceder à tomada de ações que visem otimizar esses mesmos procedimentos. O senão aqui é que esta técnica é mais complexa que as demais e exige um mapeamento detalhado de todos os processos.
Já o orçamento por programa, ou projeto, concentra-se em identificar metas e objetivos por programa temático, alocando recursos de forma a maximizar os impactos e estimando os custos e receitas necessários para alcançá-los. Esta técnica é comumente observada no setor público, como governos, autarquias, onde possuem diversos programas para atender às necessidades da população e a aplicação desta técnica fica caracterizada por um alto nível de complexidade, exigindo uma análise cuidadosa dos resultados esperados de cada programa, bem como a estimativa precisa dos custos e receitas envolvidos. Para finalizar o tópico, temos o orçamento participativo. Este envolve a participação de vários níveis da organização na elaboração do orçamento global, promovendo assim a transparência e envolvimento de todos na gestão financeira. No fundo, cada nível ou departamento contribui para a componente do orçamento que lhe diz respeito. Chegamos assim ao final deste vídeo. Obrigado e até ao próximo.